Meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Vamos para o podcast de número 9 do Clube dos Produtores, exclusivo para alunos aqui ao vivo, no canal de alunos no Telegram. Um grande abraço a todos, ao final vocês podem participar. O tema de hoje, a gente colocou aqui no título, como é a criação de galinhas caipiras. A gente está numa sequência aí que mais ou menos termina hoje, uma sequência um pouco mais básica, falando de algo mais básico. E essa semana, pelo menos as 3 próximos podcasts aí, a gente vai estar falando sobre a escolha da ave, a gente vai estar falando sobre quantidade de ração e a gente vai falar de nutriente. Então, não só de ração, mas a gente vai falar um pouco também sobre nutrição em si. Então, os próximos 3 podcasts aí serão um pouco mais técnicos, que vocês sabem que eu gosto de ser um pouco duro em algum momento. Eu costumo dizer que a criação de galinha caipira é fácil. Criação de galinha caipira é fácil. Eu considero que existe uma parte difícil para quem é produtor, né? Então, vocês lembram lá da diferença, né? De criador para produtor. Então, para quem é produtor, existe uma parte difícil que é a fase inicial. A fase inicial precisa ser uma fase cuidadosa. A fase inicial precisa ser uma fase que o produtor precisa estar presente. A fase inicial é uma fase que os cuidados com ração são muito importantes, tanto quantidade quanto fórmula. Questão de um local ideal, de um pinteiro ideal, da proteção, segurança, isolamento e confinamento dos pintinhos é muito importante. Tem gente que acha que passar da fase inicial é passar com os animais vivos. E isso não basta para quem é produtor, principalmente quem vai criar poedeira. Quem vai criar para abate precisa ter cuidado com a fase inicial, mas você passando por ela vivo, você tem grande chance de você ter bons resultados ou resultados aí satisfatórios, porque existe a compensação. A galinha tem um fator de compensação que a gente diz. Se ela não ganhou peso agora, ela vai ganhar lá na frente. A gente tem algumas técnicas, alguns manejos que a gente consegue fazer com que o animal lá na frente se recupere. Voltando à frase que eu falei, que criar galinha caipira é fácil, a fase inicial é o que eu considero difícil na criação por causa desse fator. Porque o animal não basta passar vivo. Ele precisa passar vivo, saudável, formado e no início pode se desenvolver. Se não for assim, muito provavelmente ou seu desenvolvimento vai demorar mais do que o normal, então a sua previsão de venda vai ter que ficar esticada um pouco para frente, ou você vai ter problema na produção de ovos, ovos pequenos, ovos atrasados ou até mesmo galinhas sem botar ovo. Então você precisa ter muito cuidado na fase inicial. A segunda coisa que é realmente difícil é conseguir gerar renda com a galinha. Porque para gerar renda com a galinha, você precisa de um investimento, principalmente em estrutura, equipamento correto, tá ali trabalhando em cima disso. E você precisa ter o conhecimento de conceitos, do que é que deve fazer e por que eu tenho. Vocês precisam entender o conceito, Quando você entende uma coisa, dessa coisa você consegue interpretar para a sua prática. É isso que é entender o conceito. Você consegue entender entender o que faz, entender por que faz e entender que eu posso mudar um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos, um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, porque na minha região tem essa característica. Porque aqui está acontecendo isso. Porque lá, em determinado lugar está chovendo, mas aqui está fazendo sol. Em determinado lugar está chovendo e fazendo calor, e em determinado lugar está chovendo e fazendo frio. Então, é isso que é entender o conceito.
em terceiro, colocar a mão na prática, colocar a mão na massa, né? Fazer acontecer. Entender o conceito, saber por quê, saber quando, saber o que fazer e na hora não executar, tem demais. Tem que lavar o bebedouro todo dia. Tem que lavar o bebedouro todo dia. Tem que lavar o bebedouro todo dia. Eu tenho que lavar o bebedouro todo dia. E passa 2, 3 dias sem lavar. A gente vê nos grupos, aqui não, que vocês interagem até pouco. Mas às vezes a gente vê em grupo, mostrando a criação, feliz da vida, e quando passa pelo bebedouro, Ave Maria, chega a estar verde, tem um lodo ali dentro. É questão de tempo dos animais começarem a cair de desenvolvimento, de produção e começar a ficar doente. Certo? Ou às vezes o cara tem galinhas aí de idade já avançada, 3, 4 anos de idade, que são galinhas que já têm um certo couro da vida, essas ficam doentes com menos facilidade, porque elas já estão rodando aí, já estão com a imunidade lá alta, mas em compensação essas, quando ficam, não demora muito tempo, logo morrem. Então, precisa entender esse encaixe, já tem um pessoal aqui ouvindo, eu quero a participação de vocês, hein? Precisa entender esse encaixe de investimento na estrutura, não pode fazer de qualquer jeito. Entender os conceitos, e aí toda essa complexidade de conceito que eu falei, e colocar em prática os manejos. É isso que faz tornar uma criação de galinha fácil e tornar as coisas que são difíceis, que eu digo que é a fase inicial e que eu digo que é gerar renda, fazer acontecer. Então, nessa pergunta de como é a criação de galinha caipira, eu sempre digo, é fácil criar galinha caipira. O difícil é passar pela fase inicial, perfeito, e o difícil é conseguir gerar renda. Voltando um pouco para a fase inicial, não esqueça de uma boa estrutura, e aí eu falo de tamanho, espaço para a quantidade de pintinho que você tem, e proteção. Proteção envolve isolamento, envolve climatização, para que seu animal não passe aquele sufoco de ficar correndo atrás de fonte de calor, de ficar tentando ir pelos cantos, tentando se esquentar aqui e ali, excesso de umidade, pintinho suando, cama de frango molhada. Então, tudo isso é um entendimento. E o entendimento de climatização, a gente tem aula sobre ciclo da morte, ciclo da vida. Quem entende esse conceito, criado por mim, inclusive, esse conceito de ciclo da morte, ciclo da vida, na criação da fase inicial de pintinho, quem entender esse conceito, realmente vai entender por que tem que ter fonte de calor, por que tem cama de frango, por que tem ciclo de proteção. E aí você pode passar de sufocos aí de forma mais fácil. Tem aula na comunidade, que quem é do clube tem acesso exatamente com esse nome. Tem um módulo lá, fase inicial, e tem exatamente esse nome, ciclo da morte, ciclo da vida. Assista esse vídeo completo para você entender o que é isso. Passando pela fase inicial da forma correta, seu animal com peso ali em média, com saúde, não teve doença, todos bem limpinhos, saudáveis, você vai fazendo uma transição aí para a fase de crescimento ou fase de cria-recria, se for poedeira, de uma maneira mais lenta, gradativa, com o piquete preparado, com a estrutura fora do isolamento aí preparada também, para esses animais não sofrerem no tempo. Então, aqui tá sol, tá tranquilo, meu piquete tá tranquilo, tem umas coisinhas de sombra, tem uns matinhos ali no canto, tem umas árvorezinhas aqui, tá tranquilo, beleza. Vamos soltar gradativamente, 2 horas por dia, 3 horas por dia, eles estão se acostumando, um turno inteiro, o dia inteiro. Não, o tempo tá chuvoso, tá chovendo pra caramba e chovendo forte. Segura um pouco mais. Dá um aguentado um pouco mais. Olha o horário. Parou de chover. Vamos lá soltar.
Ah, Sandro, mas eu não posso ficar indo lá e voltando. Aí é a particularidade de cada um. Precisa estar observando o que está acontecendo para tudo funcionar bem, para tudo dar certo. Já está chegando gente aí, bem legal. Eu quero pelo menos uma pergunta de cada depois. E já vai chamando aí, né? Bota aí o braço para cima para a gente saber que vai ter pergunta. Então faz essa transição de forma gradativa, um pouco mais rápida se você está no tempo quente, um pouco mais lenta se você está no tempo frio, né? Para evitar chuva, para evitar esse tipo de problema. Acompanhar o desenvolvimento do animal, o peso está chegando, o peso está certo, o peso não está chegando, vamos separar esses aqui, porque a gente precisa que o peso chegue, vamos separar aquele outro ali, porque a gente precisa que o peso chegue. Tem galinha gorda demais, é comum você ter 5% de gordos, 5% de magros em relação ao seu plantel. Então, atrasa um pouco esses gordos, ou se já for numa idade um pouco mais próximo de um abate, ou um pouco mais próximo da postura, talvez seja melhor descartar da postura, porque muito provavelmente essa galinha que está gorda não vai botar. Você fazer emagrecer, baixa imunidade, é capaz de pegar doença. E o problema de uma galinha pegar doença é que passa para as outras, e às vezes a pessoa às vezes tem um foco, minha galinha ficou doente, eu preciso curar de qualquer maneira, e esquece que enquanto você está tentando curar, essa doença está passando para as outras. Né? Tem esse esquecimento também. Então, passou, fase de cria e recria, bem desenvolvido, e aí manter a saúde do animal, fazendo ele agora engordar, porque está na fase de engorda, ou fazendo todo o manejo de subida de postura, de pré-postura 1, pré-postura 2 e postura plena, para realmente começar a produção. Então, é isso que tem que aí ter na cabeça para as coisas darem certo. Como é a criação de galinha caipira? É fácil. Difícil é passar pela fase inicial de forma correta, difícil é conseguir gerar renda. Ok, meus amigos? Um grande abraço. Eu tenho o Francisco aqui. Se o Francisco, o microfone está aberto, se o Francisco quiser bater um papo aí, fazer uma pergunta, pode fazer. E aí a gente vai encerrar para poder continuar nas atividades de hoje, que hoje é domingo e o dia é corrido, mas tem coisa para fazer. E você que está assistindo gravado o nosso podcast, enquanto o Francisco aqui formula a pergunta dele, está assistindo gravado nosso podcast nas plataformas, no Anchor, no Spotify, ou está ouvindo no YouTube, tem link, tem os comentários aí que você pode usar também, utilizar essa área de comentários aí para deixar sua pergunta, deixar sua sugestão, deixar informações aí que a gente não... Então, grande abraço. Opa, Francisco, já ia fechar. Um grande abraço, meu amigo. Quer fazer alguma pergunta? Não, você também. Eu tentei até entrar na quinta-feira, parece, mas não consegui. Então, é o seguinte, Johnny, eu comecei, eu já criei galinha algumas vezes, mas daquele jeito comum, normal da rua. E quando foi agora, nessa pandemia, eu resolvi voltar a criar, só que o sistema melhorado. E eu adquiri umas aves na mão de um pessoal aqui, já com... Essas aves já têm 24, 25 semanas. Certo. E, inclusive, com a produção lá em cima, chegando a 70%, eu consegui aqui 70%. Mas eu terminei fazendo uma besteira, rapaz. Eu tentei ampliar o galpão e eu acho que eu estressei as aves e caiu muito a produção. Então, a produção agora está baixíssima. Certo. Tem quanto tempo que você pegou elas? Tem um mês só. Um mês. Aí, quando você diz ela estava com a produção alta, estava com a produção alta lá ou aí? 70, 75. Estava com a produção alta lá, onde você comprou, ou aí com você? Chegou a ter esses números também? Lá, ele estava com essa produção alta e aqui comigo eu passei uma semana nessa produção de 70, 75,
de 65% a 75%. Pronto. Eu tenho 200 aves. Você comprou de alguém que já criava comercialmente, é isso? Comercialmente. O pessoal, um tratamento espetacular. No dia que eu fui lá pegar essas aves, eu não tive nem o direito de ir ao galpão, porque eles não permitiram. Graças a... Olha uma coisa que eu falo em aulas diariamente, que eu falo em aula, biossegurança. E eu tenho batido muito na tecla. O cara que vai entregar pintinho, não deixa passar. O cara que vai entregar ração, não deixa passar. Mesmo que sua criação seja pequena. Tá de frescura, rapaz. Não, deixa falarem. É porque depois quem paga a conta são vocês. Depois que o animal começa a morrer, depois começa a ter problema, aí o exemplo está aí no amigo que não deixou passar, entregou as aves na sua mão e adeus, meu filho, vá-se embora, sai logo daqui, não é isso? Com certeza. Então, Francisco, é assim. Vá, pode terminar a sua pergunta. Não, inclusive eu estava conversando com o meu irmão ontem, que ele tem uma chácara, um sítio lá na Sauípe, e ele estava querendo iniciar a criação. Eu disse, rapaz, não faça, não cometa os erros que eu estou cometendo. Graças a Deus ele conhecia, eu lhe agradecer, porque seu curso eu estou adorando, tá me abrindo os olhos demais. Que legal, cara. Criação boa, entendeu? Não, porque agora... Quando você diz Sauípe, é Porto Sauípe? Isso. Perto de Guarajuba? Eu sou daqui da Bahia. Não, eu moro aqui em São Gonçalo dos Campos, aqui na Bahia. É aqui vizinho à Feira de Santana. Sei. Aqui nós temos a criação enorme de aves industrial, tem a Bujão, aqui em São Gonçalo, tem a JBS também aqui no frigorífico, tem a Vigro. Então, o sistema aqui é muito pesado na questão de corte de aves industriais. Certo. E a caipira a gente está implantando aqui, a gente está começando a implantar. Eu estou com o ex-secretário de Agricultura do município, que tem um interesse enorme nisso também, então a gente está tentando implantar aqui para o pessoal mesmo. Massa. Inclusive, botar até um frigorífico aqui também, entendeu? Massa. E é porque eu já estou com a idade um pouco estourada para trabalhar em outros cantos, então vou trabalhar agora em casa. Em casa, tá certo. Tá certo. Inclusive, acompanhe nosso projeto de podcast aí, que vai começar na próxima semana. A gente tem falado algumas coisinhas aí. A gente vai bater papo com muita gente interessante aí, que pode ajudar também, não só na criação de galinha, mas em viver no campo, em outras atividades também. Então, assim, quando você tem uma galinha, eu costumo dizer, a galinha gosta de rotina. As galinhas que estavam lá produzindo, elas tinham uma rotina. Independente de você criar bem ou de você criar mal, do nível lá ser um e aí ser outro, você tira ela da rotina dela. Então foi uma semaninha para ela perceber, mudou as coisas aqui, o comedor já não é mais igual, o espaço não é mais o mesmo, o cacarejo não é mais o mesmo, muda logo a postura, certo? Então, só essa transferência aí já estressa o animal. Dependendo de qual seja a condição que você tem, que possa ser que aumente ainda mais o estresse, aí é que ela não bota por agora nem pensar, certo? Ela teve o estresse da mudança, que é normal, iria ficar uns 15 dias aí sem botar, é normal, mas também o seu ambiente pode também estar causando algum estresse, pode ser apertado demais, pode ser quente demais, frio demais, a ração muito diferente, esse tipo de coisa. Pode ter pego alguma doença. Então, tudo isso também pode estar prejudicando sua postura nesse sentido, certo? A primeira coisa que você tem que fazer o que é que tem, independente da mudança de ambiente, o que é que tem errado aqui no meu galinheiro? É pequeno demais? É insalubre demais? A cama de frango está ruim? A água não é fresca? A ração não é de qualidade? Você tem que primeiro dar uma verificação. Você está misturando essas galinhas com galinha de capoeira. Isso também prejudica. Até ela se acostumar vai prejudicar. Então, assim, primeiro dá uma visão geral do que está acontecendo. O que está acontecendo? Pronto. Deixa eu acertar isso aqui. Acertou. A partir do dia que você acertar, finalizar, muito provavelmente uns 15 dias a mais aí, ela volta a botar. Mas precisa acertar. Ou você não chegando no nível de acertar,
elas vão voltar a botar, mas num nível mais baixo. Agora, eu tenho a impressão que o meu grande erro foi ampliar o galpão com elas aqui. Sim, aí você não estressou só as que veio, você estressou as que veio e a que estava aí. Não, eu não tinha nenhuma, não. Ah, bom. Só essa mesmo que eu peguei, entendeu? Entendi. Então, é porque o local que eu tenho aqui é uma área boa, é uma área enorme, toda arborizada, com os piquetes para elas estão ótimos. Elas estavam alegres e contentes. Mas aí, quando eu mudei fui aumentar o galpão, mas parar de produzir. E aí, rapaz, me arrependi. Eu falei, você pegava aqui 160 ovos por dia. Sei. 140. Com 200 galinhas, né? Pronto. Com 200 graus. Ah, bom. Agora é aquele negócio que a experiência vai trazendo pra gente, mas mesmo assim a gente às vezes é meio afobado. Afobado é daí da nossa terra, da Bahia, né? A gente é meio afobado. A gente dá um passo. Eu sou assim também. Eu me controlo muito. Às vezes minha mulher é uma mulher muito conservadora. Tem cuidado com tudo. Não faça isso agora. Minha mulher é assim. Eu não. Eu boto uma coisa na cabeça, eu vou e faço. É para pagar tanto, pago logo, venha e vou. Ela, não faça isso. Vamos escolher um outro melhor. Então, isso dá um freio na gente às vezes. Às vezes para não apurrinhar a mulher. Às vezes porque ela tem a razão e a gente tá, né? Então, às vezes foi isso. Pô, eu vou comprar logo, depois eu reformo. Aí, quando vai para reformar, atrapalha tudo. Então, às vezes, a gente precisa dar assim, deixa eu sentar aqui, deixa eu pensar mesmo se é isso que eu devo fazer agora e ir fazendo. Agora, sim, talvez se você prolongasse essa reforma por mais tempo, talvez você não fizesse. Se era necessário fazer, vamos fazer. Então, a gente assume e taca o pau. Justamente, meu erro foi assim, eu comprei 100 aves, inclusive ela entrar para 0,51. Não gostei porque, como você falou, a fase inicial dela foi ruim. Aí encontrei essa Isabral. Espetacular, eu vou lhe mandar umas fotos para você ver. Elas estão todas no mesmo ritmo. Vou mandar um vídeo, você vai ver que todas estão no mesmo ritmo. Iguais. Meu galpão dava para criar 100 tranquilo, mas eu inventei, dava para criar 200, que eu tenho aqui uma área de 40 metros quadrados. Entendeu? Então, 43 metros quadrados, daria para criar 100. Dá. Mas eu inventei, que eu vou aumentar, eu aumentei o galpão para 80 metros quadrados. Aí, dá 80, 90. E aí me encantei, foi nessa. Mas aí, de qualquer maneira, eu tenho que fazer ele agradecer, porque a partir do momento que eu fiz seu curso, eu sempre tivesse visto. Ah, legal. Muito legal. Aí, ele agradecer e continuar com você aqui para aprender. E eu quero um depoimento disso em vídeo, viu, Francisco? Bota aí no grupo. Diz aí o que está acontecendo por aí e diz como é que o Clube dos Produtores está te ajudando. Eu acho que o Luiz entrou aqui também. Muito. O Luiz também quer bater um papo com a gente aí? Às vezes tem um delayzinho, aí a pessoa termina depois. Boa tarde, bom dia, Sandro, tudo bom? Bom dia, meu amigo. É o Luiz, piloto? É isso, afirmativo, isso mesmo. Legal. Você está em Portugal? Não, eu vivo no Brasil há muito tempo. Já. Mas o sotaque é de lá? Eu sou português. Ah, que legal. Um abraço, meu amigo. É Patrícios que chama, né? Nossos Patrícios? Pronto, Patrícios. Um abraço para todos os nossos Patrícios. Diga a sua pergunta. Certo. Eu vivo na Bahia também, né? Também. A Bahia tá cheio. O Clube dos Produtores está cheio de baiano. Inclusive eu, né? Isso. Eu vivo numa região bem fria na Bahia. Extremo Sul? Que é Morro de Chapéu. Certo. É na Chapada já. Certo. E então, eu ainda não tenho nada, não criei nada ainda. Comecei com as galinhas para brincar, mas não estava lá, não estou lá, que tenho outro trabalho. Sei. E digamos que foi um erro, não foi um erro, pronto. Eu vejo que nada é um erro, é um aprendizado, como tudo que a gente faz na vida. Boa. A gente só é um erro se a gente continuar a fazer o mesmo erro, né? Continuarmos
a querer insistir no mesmo erro, começa a ser um erro. Isso. Mas pronto, eu comecei a criar umas galinhas, que eu comprei umas frangas de uma pessoa que me vendeu as franguinhas ainda. Lá está, não estou a dizer que estava errado o tratamento, mas é o que tu falas muitas vezes. Às vezes a gente quer comprar uma franga de alguém porque não quer ter o trabalho, né? Isso. E a gente não sabe se o cara deu a soja indicada na fase de crescimento, se deu ração inicial, se fez lá ela mistura, se comprou, de vez da soja, deu casca de soja. A gente não sabe o que é que o cara deu, né? Às vezes a gente quer poupar por um lado e depois vai perder por outro. É complicado. É complicado. Elas deram, eu tinha 50, o galpão não era de piso, era de terra batida. Elas foram dando até não posso queixar-me que elas deram bastante até. Elas deram mais do que eu dei a elas, como eu costumo dizer. Entendi. Depois, só que eu tinha lá um empregado que eu uma vez vim do trabalho e fiz uma tocaia, como vocês falam aqui, né? E o cara aparecia ao meio-dia, dava comida, havia dias que não dava, havia dias que não dava água, havia dias que deixava... Então, foi uma sequência de coisas que fez com que eu acabasse tudo. Falei com a minha esposa e a minha sogra para matar tudo e pôr no freezer. Se zangou. E pensei assim, bom, eu vou começar novamente, do zero. Vou começar pelos alicerces, como costuma-se dizer, né? De vez pelo telhado. E pronto, estou a ouvir o que tu falas e o que o povo fala, vou vendo de um lado e do outro, e a próxima etapa será fazer os galpões, em primeiro lugar, antes de comprar qualquer coisa, antes de começar qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa. Vou fazer os galpões tal como tu falas. Legal. A gente fez uma série de vídeos agora no outro curso, na comunidade de criadores online, que vocês têm acesso também. Desde a aula 80, a gente já está na aula 88. Desde a aula 80, a gente fala só sobre estrutura, sobre piquete, sobre construção de galinheiro, o que tem que comprar, como comprar, tamanho, tudo isso. Qualquer coisa, dá uma olhada na sequência lá para conseguir construir. Eu já consumi muitos dos teus vídeos, tanto no grupo, como na época que era grátis, como noutras pessoas que leram os teus vídeos e falam na internet algo semelhante ao que falas. Pronto, mas isso, por enquanto estou só ainda a ler e fazer uma coisa que eu queria falar contigo quando fosse fazer os galpões. Como é uma região muito fria, é uma região lá, é muito frio, apesar de ser na Bahia, porque está muito alto. No inverno, chega a ter temperaturas de 8 graus. Okay? É bem frio, bem frio. 8 graus. É um curto período de tempo, mas chega a ter 8 graus. Okay? Principalmente na época de São João, onde eu estou, onde tenho a minha roça, chega a 8 graus. Olha aí. Então, nós plantamos morango lá, só para vocês verem. Temos muito morango. Muito bom, muito bom. Tenha cuidado com... Identifique bem de onde é as correntes de ar, daí. Era isso que eu ia falar contigo depois. De que lado é que vem. Assim, a construção, inevitavelmente, é leste-oeste, é nascente e poente. Mas identifique as correntes de vento, que às vezes a corrente de vento não vem, às vezes vem do, porque você pode estar num vale, você pode estar na parte alta, pode estar na parte baixa. Então tem que ver a direção do vento para você ter um reforço melhor. Às vezes até a sua lateral, se o vento vem pela lateral, nada impede de você colocar uma fiadinha a mais de tijolo. Nada impede de você plantar uma barreira aí, por exemplo, de acerola, de alguma coisa que vire arbusto,
porque já segura o vento também um pouco, né? Você identifica, eu não sei se você já viu de perto assim um pé de acerola, né? Não é uma árvore que cresce e vai lá para cima, em alguns casos sim, mas ele arbusta muito, né? Ele tem muito galho para os lados, fica aquela bola assim. Então aquilo segura o vento do que você plantar uma árvore que vai só um tronco que vai ter folha só lá em cima. Então você plantando esses arbustos nessa direção também vai segurar o vento antes de chegar na lona, antes de chegar na parede, entende? E nessa época muito fria, evite comprar pintinhos nessa época mais fria, a não ser que você tenha realmente uma estrutura de pinteiro muito bem preparada para isso, mas evite comprar pintinho nessa época, compre um pouco antes ou um pouco depois, e se você tiver se for um galpão de postura, já em postura plena, tenta dar uma aquecida de forma aí artificial, vamos dizer, tem aqueles latões de tinta, bota um carvão dentro, né? Eleva ele do chão e esquenta ali, bota uma saída da fumaça para não ficar uma fumaceira lá dentro, porque senão mata tudo intoxicado. Mas bota uma saída, uma chaminé e dá uma esquentada ali, que pelo menos você não perde muito aí de postura. Ok, estou entendendo. Não, onde eu quero colocar os galpões, por trás tem uma mata virgem ainda, muito grande. Legal, legal. Mesmo muito grande, que eu não mexi em nada. Mas ainda tem que ver a posição do vento, viu? A direção do vento. Isso. Não, mas agora, pronto, estamos sozinhos e tudo. Eu já vi que estamos sozinhos. Mas depois eu falo contigo, né, que a gente vê um dia, eu faço uma ligação de vídeo e tu fazes uma assessoria. Eu não vou mais, eu quero uma coisa séria, eu quero criar, no mínimo, eu li outro colega teu, que é um professor também, e ele fala que o ideal é ter no mínimo 3 galpões com 500 galinhas cada, em vez de fazer um galpão muito grande, e com fases diferenciadas, que é para tu nunca teres falta de ovo no mercado, não é? E é isso que muita gente faz. Eu vejo muita gente a criar 1000 galinhas e depois as galinhas caem a postura e depois ficam sem ovos. Certo, mas é assim, vamos lá. Você ter 3 galpões com 500, ou seja lá como for, depende muito da condição de cada um, né? Depende muito da condição de cada um. Então, nem todo mundo vai ter essa condição. Eu não indico isso. Eu gosto muito de explicar conceito. A pessoa entendendo o conceito, ela vai entender o que ela vai fazer na prática. Qual é o conceito? A galinha bota, em média, começando entre 18 e 20 semanas e termina entre 80 e 90 semanas, ok? Começa entre 18 e 20, são datas que você tem que ter na cabeça. Entre 18 e 20 semanas e termina entre 80 e 90. Não vale a pena passar de 90 semanas com a galinha. Pronto. Se eu sei a data de 80 semanas lá na frente, né? Eu sei qual é a data de 80 semanas, que é quando eu vou preparar minha galinha para descartar. Eu sei que o... Peraí, deixa eu terminar aqui que você vai entender. Peraí. Começando no dia de hoje, nasceu o pintinho hoje. Se eu sei hoje, daqui a 80 semanas eu sei que essa galinha não vai botar o satisfatório para mim. Então eu já sei a data futura. Isso dá mais ou menos 1 ano e meio. Eu já sei a data futura lá quando vai acabar a postura. Eu sei que a galinha começa a botar com 20 semanas. 20 semanas é 4 meses e meio, mais ou menos. Se eu sei a data de início, eu sei a data de final, eu posso hoje já prever que de 4 a 6 meses antes do final, eu começo outra criação. Entendeu o conceito? Sim, entendi. Então, não necessariamente você precisa hoje construir 3 galpões e comprar um lote de galinha, daqui a 6 meses comprar outro e daqui a 1 ano comprar outro. Você pode ter a quantidade de galinha que você tem com aquele conceito de quanto eu posso criar, quanto eu posso vender e quanto eu posso entregar. Então, juntando essas 3 perguntas, eu posso criar 500. Beleza, você cria as 500.
Não tem necessidade de você criar 200, 200 e 200. Cria as 500 e vai até 6 meses antes de formar 80 semanas. Aí você tem tempo de construir outro galpão, você tem tempo de botar outros pintinhos para começar a render. Porque esses pintinhos que quando começar a botar, entrando em postura plena, é que você está descartando a outra. E aí você vai ficar com um galpão cheio e um galpão vazio. E aí esse galpão vazio você prepara tudo bonitinho, faz tudo igualzinho. Quando chegar 6 meses de 80 semanas do de cá, compra de novo. E aí fica nessa. Agora sim. Mas o meu medo era... Agora sim, eu estou no mundo ideal, eu tenho condições de 6 em 6 meses manter um plantel, aí tá ótimo. Aí vai dar condição de cada um. Entendeu? Ok. Não, é como tu fala, às vezes, que eu vou estressar as aves e começar outro galpão ao lado. Então, o meu medo era esse, era, eu vou começar outro galpão ao lado. E isso não vai estressar as aves, que eu tenho postura. Tal como o colega estava aí, ele ampliou o galpão e veio a estressar os animais. Não, de poder estressar pode, mas assim, se você tem um galpão, depende da topologia do seu terreno, claro, não necessariamente você precisa colocar bem pertinho um do outro, mas se você tem um galpão que tem um piquete por um lado, que as galinhas não têm acesso do outro lado, nada impede se você construir do outro lado. Aí depende muito também da topografia do seu terreno, né? Você não vai ampliar o seu galpão, você vai construir outro. Nosso amigo aqui ampliou o dele. Você vai construir outro. Sim. O meu problema é o ponto de água hoje. Eu teria que puxar muito longe o ponto de água. Aí eu teria que fazer o seguinte, teria que fazer uma cisterna e com uma bomba. Também pode fazer, às vezes é o que a gente fala. Às vezes quer poupar R$500 e vai perder na frente 5, 6 mil. Pois é. E assim, no momento que você constrói alguma coisa para água aí, e você está numa região que chove, possa ser que você nunca mais gaste com água. Você fizer um local onde você possa acumular água da chuva, você vai gastar agora. Mas é muito longe. Tá bom, você constrói a cisterna lá. Ô, Sandro, deixa eu pegar uma pontinha aí desse negócio. Me diga um detalhe, eu sempre procuro saber e não consigo ver. Uma galinha consome quanto de água por dia? Quanto de quê? Água? Ela bebe assim, meio litro de água por dia, 200 ml, sim. É 200 ml. Galinha adulta. Justamente, de falta de postura. Galinha adulta, mais ou menos 200 ml. Agora depende muito da condição. Às vezes está quente demais, às vezes não está tão quente. Às vezes o consumo de fibra, de mato, é um pouco superior, mas a média é mais ou menos essa, 200 ml. É a conta que a gente faz de gasto, de custo, é 200 ml. Galinha adulta. Adulta mesmo. Eu fiz aqui, mas eu acredito que ela bebeu uns 300 ml aqui. Porque eu tenho, para essas aves, eu deixei um tonel, porque eu prefiro fazer assim, um tonel exclusivo para o bebedouro, com 250 litros. E aí eu faço todo tipo de trabalho que eu preciso com ele, né? Se tiver necessidade de remédio, qualquer coisa dessa, eu uso esse tonel. Mas tem evaporação também, né? É tonel de quê? De metal? Ou é caixa d'água? Não. Caixa d'água. Tem a evaporação, tem a perda do gotejamento, às vezes vazamento. Então, toma cuidado com isso. Às vezes, mesmo fechado, evapora, né? Então, às vezes não é necessariamente que ela bebeu, mas vai acompanhando. E assim, água é custo, claro, né? Aqui, por exemplo, água é ouro. A gente não tem água aqui. Não sei se vocês conhecem o Brasil inteiro, mas a gente aqui precisa comprar água para tomar banho. Não sei se vocês têm a noção sobre isso aí em determinadas regiões. Eu tenho um poço profundo, então eu não preciso fazer isso, mas tem pessoas aqui que vivem de carro-pipa, desse tipo de coisa. Então, aqui, água é uma coisa que é cara. Em outros lugares, nem tanto. Então, assim, a galinha tá bebendo, meu amigão?
bota para beber, porque galinha bebendo água tem um metabolismo melhor, tem uma saúde melhor. Quem trabalha com abate engorda mais, então deixa beber água. Deixa beber água. Água para a gente aqui não é muito problema, sabe? Aqui a gente tem um lençol freático alto, a gente consegue um poço com 60 metros de profundidade, com 12 mil litros por hora. Então aqui a coisa é boa. Meu filho, se eu tivesse isso aqui, eu tava vendendo era água, não é galinha, não. Com certeza. E na realidade aqui eu abasteço ela com água clorada já pesada. Que aqui é o sistema daqui da Bahia. Certo. Assim, é água da torneira, como a gente chama, né? Isso. Se for o caso, tem que ver o nível de cloro. Eles fazem um teste, né? Eles fazem um teste de graça. Não sei se você tem aí o centro de abastecimento de água aí, se tem uma sedezinha aí na sua cidade perto. Eu acho que eles pedem 3 garrafinhas, tipo essa garrafinha de água de 500 ml. Você pega 3 garrafinhas dessa e manda testar. E aí, depois você pega esse teste e manda para a Embrapa. Aí, eu uso essa água aqui para galinha, dá certo, não dá certo? Aí eles dizem lá, conforme os parâmetros, eles dizem, é boa, não é boa. Às vezes a água é muito salina, aí a galinha bebe um pouco demais, né? Bebe mais. Claro que isso aqui é uma conjectura, né? Tem que ver direitinho. Muito obrigado, bom dia para você. Obrigado, meu amigo. Um grande abraço. O Luiz também. Um grande abraço. Vamos comer galinha caipira, que daqui a pouco eu vou comer uma galinha caipira também aqui, daqui de casa. Então a gente sabe que e minha mulher, para fazer galinha, eu não conheço ninguém que faz uma galinha caipira igual a minha mulher. Inclusive, talvez eu faça um podcast sobre isso. Às vezes você tem um produto de bastante qualidade, mas a pessoa que faz a galinha caipira não é boa. E aí, depois o prejuízo vai para você, dizendo que sua galinha não presta. A cozinha faz bastante diferença na qualidade do seu produto, na propaganda de boca a boca. Então, em alguns momentos, não custa você gastar um pouco em botar uma receitazinha diferente, em fazer um videozinho ensinando a fazer a galinha caipira, porque isso muda lá na frente. Viu? Eu vou fazer um podcast sobre isso. O Luiz quer falar mais alguma coisa? Não, para já não. Aqui, como eu falei, depois falamos com calma, aqui é bem frio, é diferente de feira, né? Feira é quente todo ano e aqui é frio. Aqui a temperatura é um problema que oscila muito, sabes? Ela vai aos 18 graus noturno, lá na roça, e aos 28 por volta das 2 da tarde. Então, oscila bastante. É a amplitude térmica, como a gente chama, né? Isso para pintinho é terrível. Então, meus amigos, um grande abraço, bom domingão para vocês. Espero ter tirado a dúvida aí dos nossos 2 amigos aqui. Amanhã a gente está de novo, todo dia a gente faz esse podcast aqui. Eu não estou conseguindo marcar horário direitinho, mas logo eu jogo na plataforma e coloco aqui novamente. E aí vocês podem até baixar o áudio se vocês quiserem. E vai também para o canal do podcast que a gente criou agora. Então, a partir da semana que vem, desde o primeiro podcast aí, sai no canal lá também, mas ao vivo, só exclusivo para quem está aqui no clube, ok? Um grande abraço, até. Bom dia. E para você que está assistindo aqui gravado no canal que eu estou dizendo aqui, um grande abraço para você. Não esquece de curtir o vídeo, comentar. Olha os links na descrição aí, que os links sempre tem uma coisa interessante, inclusive a opção para você entrar para o Clube dos Produtores, ok? Então, um grande abraço, até o próximo, tchau. Não deixa de acompanhar nossos bate-papos que já devem estar no ar aí. Um abraço.